Então, vamos embora para também não tomar o tempo do Heitor aqui depois. Espero que todos tenham tido um bom feriado. Cripto, para variar, não parou de se mexer, né? Esse é o lado bom e ruim de cripto. Negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas vamos começar aqui o merchanzinho básico. Que, ó, todo dia útil, né? Porque, pô, final de semana é bom dormir um pouquinho mais. Mas todo dia útil, solto ali um resuminho das notícias, que são justamente as que eu venho comentar aqui com vocês lá no meu Twitter, @ericconch. Também estou soltando aqui os cortes para quem quiser rever ou não pega na hora ali, quiser ver só a partezinha relacionada a cripto, mete um vezes dois ali, né? Assistir fora do ao vivo. Estou soltando no meu YouTube, então esses cortes das participações que eu faço aqui, participações de outras lives de outros lugares eu também estou soltando lá, mesmo Eric com CH, fica fácil em todas as redes. Agora, merchan interno nosso da Genial aqui, temos nossa newsletter Cripto, que sai toda terça-feira, aqui, carregou, e de hoje saiu, tá? A gente lança todo dia, toda terça-feira às 9 da manhã. Então, se você quiser receber ela no e-mail, tá o link aí. Deixei os dois links. Um para você ler ela já no blog do Analisa, né, o Genial Analisa, ou o link para você se cadastrar no e-mail e receber ela no e-mail. A gente traz aqui teses específicas, né, de cripto. Nesse caso aqui, a gente está comentando de números que apareceram no relatório lá que eu já trouxe na outra semana também. Quem quiser se aprofundar ali, por favor, leia, tá bem interessante. Acontecimentos da semana, análise geral de mercado, análisezinha técnica e o nosso índice cripto. Tudo na news toda terça. Quem quiser ler essa news dentro do Analisa, justamente vim aqui na parte de cripto que eu deixei aí. Tem a nossa paginazinha que tem os links para as lives, tem o link para os cortes das lives, análise de projetos, e ela fica aqui em atualizações, né? Que semanalmente tem as news. Clicou aqui, pum, tua news, se você preferir ler aqui ao invés do e-mail, tá aqui no Analisa. Então é isso aí, merchanzinho feito, bora para os acontecimentos, né? A gente vai ter uma semana importante pela frente. Aliás, a gente já está vivendo alguns momentos importantes, né? Desde que começou a temporada de balanços lá nos Estados Unidos, justamente por conta das empresas tech, né? Eu trouxe aqui, acho que terça-feira passada, eu já tinha comentado, terça ou quinta, eu não lembro certinho, mas a gente teve Meta, Google e a Microsoft surpreendendo bastante nos resultados, tá? O que acabou dando aquele suportezinho ali para as ações nos Estados Unidos darem aquela segurada, pararem de cair tanto. E de quebra, né, você tem aquele respingo em cripto, né? Que cripto e tech, não necessariamente só tech, mas ações de beta um pouquinho mais alto, né? Aquelas um pouquinho mais voláteis. Cripto, apesar de ter perdido um pouquinho de correlação com esse tipo de ação, começou aliás, apesar de ter perdido um pouquinho dessa correlação, ela relativamente ainda está bem alta, né? Mas por que essa semana também é importante? Que essa sexta-feira a gente vai ter resultado de Apple. Amanhã, na quarta, também saindo dos balanços, a gente vai ter a reunião do Fed, que, quiçá, deve ser uma das mais, se não a mais importante desse ano. Antes de entrar no porquê, a gente consegue vir ver aqui, ó, no CME Group, e a gente vê as estatísticas, né? O que estão precificando para a reunião de amanhã. Então aqui, ó, o mercado está meio que 84% comprado, de que amanhã a gente vai ter um aumento de 25 bips, né? A gente vai atingir ali finalmente os 5% da taxa de juros. Isso aqui não significa muito, tá? Porque tá meio que dado que vão ser esses 25 bips, vai surpreender muita gente se não for, porém o que realmente importa não são os 25, mas sim o discurso que eles vão adotar após anunciar esses 25 bips, tá? Por que é importante? Essa reunião aqui era tido como o último aumento da taxa de juros ainda esse ano, tá? Muita gente estava precificando isso, de que após atingir esses 5 a 5,25%, o Fed pivotaria e passaria então a ou manter dentro dessa faixa, né? Para observar o que vai acontecer com a inflação lá e esse receio de recessão que eles têm, ver o que vai acontecer para aí sim começar a pivotar para baixo essa taxa de juros ainda esse ano. Porém, a gente vem aqui para algo importante, que é a reunião de junho. Então, a de amanhã está meio que dado que serão 25 bips. Olha, aqui já mudou bastante. Olha que interessante.
a gente tem 76% do mercado precificando que eles vão manter essa taxa, tá? Então, eu tô falando que mudou porque eu ainda olhei hoje cedo, você tinha ali cerca de 30% de chance, precificando mais um novo aumento de 25 bips. Então, você já teve uma virada aí nessa percepção do mercado, tá? Isso aqui importa para cripto, tá? Então, dependendo do tom que o Fed tomar amanhã, depois que ele der esses 25 bips para 5%, e eles falarem num tom mais. O pessoal usa o termo, né? Hawkish e dovish, né? Hawkish seria de falcão, né? De hawk, do inglês, então seria algo mais agressivo, né? Um falcão. E o termo dovish seria. Vem da tradução de dove, né? Que é pomba. Então é algo mais bonzinho, né? Então quando vocês ouvirem aí hawkish e dovish, hawkish é mais agressivo, dovish é mais pleno, digamos assim. Então, se eles entrarem com um discurso amanhã mais hawkish, seria de que na próxima reunião a gente provavelmente vai ver uma diminuição desse percentual aqui dos 5%, e aí voltando a ter uma possibilidade de novos 25, novos aumentos de 25 bips. Porém, ao que tudo indica aqui pela leitura de mercado hoje, tá? Isso aqui é extremamente volátil, qualquer coisinha pode alterar bastante isso aqui. Num discurso um pouquinho mais dovish, a gente pode ter essa manutenção da taxa nos 5% após o aumento de amanhã, ou até mesmo aqui 22% de probabilidade da gente ter uma redução já na próxima reunião, em junho. Dei essa volta toda para falar, para meio que pintar um pouquinho do cenário macro, tá? Do que está acontecendo lá, essa um pouco dessa sinuca que o Fed está vivendo, que é justamente essa manutenção de taxa de juros para controle da inflação. Porém, eles têm o outro lado da moeda, que é o receio de. Só mutar aqui para. Beleza, parar de atrapalhar. Que é o receio de uma possibilidade de uma crise bancária sistêmica, tá? Principalmente proveniente ali dos bancos pequenos e médios dos Estados Unidos. A gente teve isso deixa eu voltar aqui para o gráfico, que fica mais fácil de ilustrar, que a gente está no gráfico do Bitcoin, tá? E aí eu já vou fazer o paralelo do porquê que isso é importante para cripto. Em março, a gente teve o início ali da quebra de alguns bancos nos Estados Unidos, alguns bancos que tinham alguma relação com cripto, tá? A gente teve o SVB, o Silicon Valley Bank, né? Que ali fornecia crédito para empresas de tech, e acabou respingando essa quebra dele em mais 2 bancos. Então a gente teve 3 quebras de banco ainda em março, o que trouxe ali pro Bitcoin, né? Essa relação com cripto, aquela tese de moeda antissistema, né? A resistência, é a forma de você se quebrar das amarras do governo, enfim. Negócio um pouco mais anarquista, né? Porém, isso alimentou o Bitcoin, e foi justamente o que aconteceu aqui, ó, em março, né? No começo de março, que fez com que o Bitcoin voltasse a buscar aqui os 29, a flertar ali com os 30 mil dólares de novo. Esse receio ele acabou desaparecendo, né? Voltando ali as preocupações macro sendo voltadas principalmente à inflação dos Estados Unidos. E o medo dos bancos foi ficando meio de lado, porque a gente não teve novos acontecimentos. Entretanto, ontem a gente teve a confirmação, tá, de que os sinais de que o First Republic Bank, que é um outro banco pequeno barra médio lá dos Estados Unidos, fosse quebrar, tá? Ele teve semana passada anúncios de saques de mais 100 bilhões de dólares dos clientes deles, o que fez com que as ações dele do First Republic despencasse mais 50% ainda no mesmo dia. Então as ações estavam num drawdown lá de 97% desde as máximas. E, enfim, precisou ser salvo, tá? Foi anunciado ontem pelo JP Morgan que compraria o First Republic por ali, acho que era 10,6 bilhões de dólares, e aí efetuando então o salvamento aí desse banco. O que é importante disso para a cripto? O receio de crise bancária sistêmica, ele retorna, tá? Você teve ali 4 bancos, né, agora ainda em 2023 quebrando. Tem um gráfico aqui que ilustra isso aqui, que é legal de ver. Cada bolinha dessa aqui é um banco, tá? E ela tá proporcional ao tamanho da quebra dele, né? Quanto dinheiro ele tinha representado dentro dele, né? Na quebra. Me enrolei todo, mas foi isso.
A gente teve só esse ano 3 bancos grandes quebrando, tá? Signature, o Silicon Valley e o First Republic. Esses 3 juntos foram os 3 maiores quebras de banco desde 2008, lá na crise imobiliária. Então a gente teve lá o Washington Bank, com 300 bi de valor, mas enfim, aqui vocês conseguem ver certinho o que aconteceu. Porém, o que é muito curioso é que, cara, se você, vou pegar as palavras do Villegas aqui, tá? Você como cliente de um banco pequeno barra médio, depois desses 3 casos agora, esse ano, e sabendo como que foi o efeito cascata aqui em 2008, com apenas um caso bem maior do que esse, você estaria seguro, né? Você se sentiria seguro em manter seu dinheiro num desses bancos? Eu não, provavelmente vocês também não. Porém, o Bitcoin vem e reforça ainda mais aquela narrativa que ele teve aqui justamente em março. Dessa volta toda falando meio que de macro, banco, não sei o quê, porque se história é algum indicativo de alguma coisa, a gente teve aqui em março esse crescimento alimentado pela narrativa de bancos e agora a gente está tendo esse receio que fez esse levantamento aqui de preço voltando a acontecer. Porém, o Fed ainda está nessa sinuca. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aliviar para os bancos, né? Ele vai realmente fazer o que o mercado está precificando aqui, que é segurar a taxa de juros, para dar essa aliviada ali e segurar uma possível crise sistêmica, ou não, ou vai falar, pô, não, nossa inflação realmente está complicado aqui, a gente vai precisar continuar aumentando para conter a inflação. O mercado, por enquanto, está indicando que ele vai dar essa arrefecida, e isso pode ser bom para os criptoativos. Então, o cripto está alimentado tanto pela narrativa antissistema, anti-crise sistêmica, quanto pela narrativa de arrefecimento da política monetária. Então, eles vão dar essa limitada nos novos aumentos de juros, o que, a longo prazo, aí deve trazer mais liquidez para ativos de risco, como criptomoedas. Tá? Então, isso aqui pode ser bom para o Bitcoin. Alvos, estamos aqui segurando legal nessa faixa dos 28 mil, tá? Ontem à noite a gente chegou a um pouquinho abaixo de 28, mas o suporte aqui da média móvel de 50 períodos, tá? Que a gente está no gráfico diário, então a média móvel de 50 dias segurou bacana, tá ali nos 28, 27,900, só que com esse suporte também aqui nos 28,200, 28,150. Então essa regiãozinha aqui de 28,200 até 27,900, por enquanto está segurando legal. Se essas notícias todas, alimentadas ainda pela narrativa antissistema do Bitcoin, se concretizarem, a gente pode ter como, a gente, aliás, tem como alvo principal aqui a resistência dos 31,100, que foi até onde ele subiu no último bullzinho, né? Na última levada de alta que ele teve. Passando esse 31,100, aí já seria um pouco mais difícil, mas a gente teria aqui os 32, tá? Só para ilustrar aqui, 32 enfim, 32 redondinho. Cara, rompendo 32, aí o céu é o limite, tá? 32 seria o principal alvo para a gente ficar de olho. Mas primeiro vencer 31,100, vencendo 32, o céu é o limite. Aí a gente tem ali, acho que para 35 para 40 mil dólares só de próximas resistências. Cara, dando tudo errado, por algum motivo, as ações, as decisões do Fed forem contra o que o mercado está precificando agora. De novo, eu tenho como suporte máximo aqui os 21.500, tá? Dificilmente a gente vai perder esse nível de 21, 20 mil dólares de novo. 21.500 está tanto um suporte que segurou durante fevereiro inteiro, até também está sendo suportado pela média de 200 dias. Então, cara, Bitcoin, o cenário é esse, narrativa muda toda hora e agora a gente está com uma narrativa um pouco mais favorável, tá? Vamos ver o que vai acontecer amanhã, tá? Então, ficar de olho. Principal notícia de tudo isso que eu falei, ficar de olho na reunião do Fed amanhã, no discurso deles. Que, só para ilustrar as manchetes, né? A gente teve ali o Bitcoin setando um novo recorde de transações diárias no mesmo dia, no caso foi ontem, que o JP anunciou ali que estaria comprando o First Republic. Uma coisa não tem causalidade com a outra, tá? É uma correlação. Pode ser que tenha ajudado a precificar essa movimentação de Bitcoin, mais um banco quebrando? Pode, né? De novo, narrativas. Mas enfim, temos a notícia aqui, Bitcoin com fundamentos altos, hash rate está lá no alto, hash rate seria a segurança dele, né? Quantas pessoas estão minerando bitcoins ali para deixar a rede um pouco mais segura.
A ilustraçãozinha aqui, bem bacana, dos bancos, só para quem quiser ver aí de novo. Quem não quiser ver a gravação, tira o printzinho ou pega aqui no Twitter do MBO Stock. Agora, entrando nas manchetes que mais pipocaram aí no final de semana, tá? Destaquei essa aqui especificamente porque está falando de Liquid Staking. Liquid Staking teve uma movimentação legal que ultrapassou, né, o TVL, é o total valor locado, né, do inglês Total Value Locked. Então, é todo a soma de dinheiro que está voluntariamente depositada nessas soluções. Então, o total value de aplicações Liquid Staking superaram o de exchanges descentralizadas. Falei muitos nomes difíceis, mas o que eu quero destacar aqui é que estou falando de Liquid Staking aqui, acho que desde que eu comecei a fazer as salas ao vivo, tá? Esse aqui é um setor que tem tudo para ser um dos principais do próximo ciclo de alta de cripto. Então, de novo, os fundamentos dele estão se reforçando, tá? Então, a gente teve o sucesso na Ethereum Xangai, na atualização Xangai. Não vou me estender na explicação, só voltar outras quintas aí, ou ver lá no canal a explicação que eu já fiz mais de uma vez. E uma vez que isso aí deu certo, cara, a confiança dos investidores está legal. Então, estão depositando mais dinheiro. Então, ficar de olho em Liquid Staking. Aqui, quem quiser dar um bisu um pouco maior no ecossistema como um todo, a gente tem aqui ó, a Lido, a Rocket Pool e a Frax, compondo ali o ecossistema Ethereum. Tudo tá meio flat, tá? 3% para cripto não é muita coisa. Então, sem movimentações depois das quedas da semana passada, indicando aí que cripto está num cenário um pouquinho mais tranquilo agora para essa semana. Vamos ver o que acontece amanhã com o Fed. Notícia geral agora de migração, né, de Web 2 para Web 3. A gente teve mais um executivo, né, nível C-Level, né, nível de chefia ali, da Epic Games sendo puxado pela Yuga Labs. Yuga Labs é aquela empresa que fez os macaquinhos NFT lá, que tem a grande discussão se vale ou não vale alguma coisa, mas enfim, são macaquinhos que valem milhões de dólares. Eles já puxaram o CEO deles, da Epic, tá? A Epic Games, para quem não conhece, é a criadora do jogo Fortnite. Então, para quem tem filho aí, com certeza sabe quem é. E agora eles puxaram mais um VP, né? Era um vice-presidente lá, e vai ser o CTO deles. Então, estão com CEO e CTO advindos de empresas grandes da Web 2. Eu tenho minhas ressalvas quanto a Yuga, tá? Não sou muito fã, mas que os caras estão dando uma aula aí de business development, eles estão, tá? Vale ficar de olho. Lado de empresas, temos agora mais um AUEzinho aí que veio em cima da Coinbase, dizendo que eles se apropriaram de insider trading, né, de informações privilegiadas ali para amenizar uma perda de mais de $1 bilhão por meio de vendas de ações. Então, só pegando o quote aqui da notícia. O processo, né? Eles estão sendo processados e o processo alega ali que alguns executivos da Coinbase eles acabaram vendendo ações antes da listagem pública dela. Então, em outras palavras, o processo ali está alegando que os executivos eles sabiam que havia más notícias chegando e eles acabaram vendendo as ações antes que as notícias se tornassem públicas, né? Que uma vez que isso é listado publicamente, você acaba tendo que prestar contas. Então, estão sofrendo esse processinho aí. Então, cara, Coinbase sendo minada mais uma vez. Para quem gosta de NFTs, só para não deixar passar batido, a Blur, que é um marketplace que concorre ali com a OpenSea, dois nomes meio complicados para quem não é do meio, mas são só mercados que vendem e compram NFTs. Eles lançaram um protocolo de empréstimos de NFT, tá? Um protocolo P2P de empréstimos de NFT. Eles chamaram de Blend, que seria a junção de Blur com Lend, não muito criativo, mas tudo bem. E a plataforma ela só visa ali permitir que os comerciantes eles maximizem a liquidez do NFT deles. Porque você tem NFTs ali, tipo o Bored Ape que eu falei antes, que custam $milhões, e nem todo mundo consegue comprar isso à vista, né? E pros que acham que vale alguma coisa, eles agora têm a opção de alugar esse NFT e ir pagando aos poucos, né? Como se fosse uma hipoteca. Então, a justificativa do Blur aqui é que todo o mercado de $trilhões ele depende de financeirização, tipo, de permitir acesso a crédito, vai que seja, e pagamento aos poucos. E essa é a forma de fazer isso acontecer, né? Seria esse lend aí hipotecado de NFTs. Cara, isso aqui para dar uma besteira é 2 palitos, tá? Eu li isso aqui, quando eu vi o que estava acontecendo em valores, cara, eu acho que vai acontecer
para não falar outra coisa, uma besteira bem grande. Porém, estão inovando. Eu tô olhando de longe, tá? Eu acho que vai dar cagada. Mas legal que estão olhando para outras formas aí de ampliação do mercado. E como última notícia agora, queria falar que estamos de volta na season das meme coins. Eu comentei da Pepe aqui semana passada. A Pepe é só mais uma moeda piada, tá? Ela não tem nenhum propósito. E sabe-se lá por qual motivo, pelo poder da piada, ela fez história, tá? Então, assim como Dogecoin e Shiba Inu fizeram lá atrás e popularizaram esse tipo de moeda, a Pepcoin, Pepe é justamente esse sapo, é o sapo Pepe. Famoso, é um meme famoso na internet, criaram essa moeda. Não foi o criador do sapo que criou, foi só uma pessoa aleatória. Cara, ela fez alguns atos, alguns feitos dela, né? Ela atingiu aqui, ó, mais de 500 milhões de dólares em menos de 20 dias. Assumiu ali o posto de 90ª maior moeda do mercado inteiro por capitalização de mercado. Mais 63 mil pessoas estão sendo holders de Pepe, né? Possuem ela. Ela atingiu mais de 250 milhões de dólares de volume de trade, isso domingo, tá? E aí fez com que alguns milionários da noite para o dia surgissem novamente. Então, 0,2 Ether aí, que deve dar, sei lá, 200, 300 dólares, estavam valendo agora mais de 3 milhões de dólares. Tudo isso no intervalo de menos de 2 semanas. Isso aqui é cripto sendo cripto novamente. Corretoras não querem perder esse volume tradeado, tá? A gente tem a BitMEX agora listando os perpétuos de Pepe, né? Com possível alavancagem de até 50 vezes. Então, cara, isso aqui é o degenerado do degenerado. E tudo que eu queria fazer com essa notícia era justamente trazer o próprio site da Pepe aqui, descer até o final e ler com vocês. Pepe é uma moeda meme sem valor intrínseco ou expectativa de retorno financeiro. Não há equipe formal ou roteiro. A moeda é completamente inútil e apenas para fins de entretenimento. Era isso que eu queria trazer para vocês. Se você jogar dinheiro aqui, sabendo que você está fazendo isso por entretenimento, vai lá, campeão. Fora isso, pelo amor de Deus, cuidado, tá? Eu já vi bastante gente perder dinheiro com Doge e Shiba lá atrás. Eu não quero ver acontecendo de novo. E aí, encerro. Heitorzão, Boa. Tá contigo. Boa, meu querido. Tamo junto. É isso aí, então. Fechou? Abraço.